está conectado ao poder sobrenatural de Deus. Precisamos aprender e praticar a oração em línguas. Devemos estar constantemente orando em línguas. No trabalho, na rua, na casa, na academia, dirigindo. Só não feche os olhos. Olhe em línguas de olho aberto. Porque senão pode acontecer que quando você abrir os teus olhos, você já esteja no céu. Então não é bom. O ministério sobrenatural adverte. Não é bom orar em línguas dirigindo com olhos fechados. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre como romper o cativeiro de Mamon em nossas vidas. Quantos querem ser livres completamente do espírito de Mamon? Talvez alguns são cativos e nem sabem do que nós estamos falando, mas nessa noite você vai aprender a romper com o cativeiro de Mamon e você vai aprender a ter uma liberdade para adorar a Deus. Muitas pessoas querem adorar a Deus, mas estão presas, são prisioneiras, são cativas. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar liberdade aos cativos. Olha aqui para mim. Aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Um dos sinais de uma igreja livre é que essa igreja tem liberdade para fluir no Espírito. Liberdade para dançar, para saltar, para pular, para se jogar no chão. Liberdade de fazer qualquer coisa sem medo de pagar mico. Tem pessoas que elas estão mais preocupadas com a sua reputação diante das pessoas do que como elas estão sendo vistas diante de Deus. Um adorador extravagante nunca está preocupado com a sua reputação. Um adorador nunca está preocupado com manter a linha. Ele está preocupado em adorar. Ele está preocupado em louvar a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, com toda a sua energia. Por isso, dentro dessa casa, você não precisa ser uma pessoa ponderada. Você pode ser um adorador extravagante. Você pode pular, saltar, virar cambota. Você pode se jogar no chão. De cabeça não, porque senão pode machucar. Mas o demais você pode fazer. Davi era um adorador extravagante. Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, ele dançava, pulava e saltava louvando a Deus. O louvor extravagante atrai a presença de Deus. Às vezes nós somos muito religiosos no louvor. Não nos expressamos, não batemos palmas, não gritamos, não damos júbilo. E isso faz com que nós sejamos muito religiosos. Adoração, ela é uma resposta à presença de Deus. Não podemos adorar a Deus até que Ele se manifeste por meio de um louvor vibrante, por meio de um louvor entusiasmado. Por isso que há pessoas que dentro da casa de Deus, elas estão prisioneiras, elas não conseguem adorar a Deus. Não conseguem adorar a Deus porque a sua vida está presa a um cativeiro. Muitas pessoas não conseguem adorar a Deus porque sua vida está prisioneira nas finanças. Talvez você fique pensando, mas o que tem a ver, pastor, as minhas finanças com a minha adoração? Pois essa noite você vai descobrir que uma pessoa que está prisioneira de Mamon, ela não pode adorar a Deus. Ela não consegue servir a Deus de todo o seu coração. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Vamos ler juntos. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 24. Eu vou ler na minha tradução, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus, e na minha tradução diz, e a Mamon. Em algumas outras traduções diz, não podeis servir a Deus e as riquezas. Tem o mesmo sentido. Agora, o que tem a ver adoração com finanças? Como que eu, por ter algum problema financeiro na minha vida, não posso ser um adorador legítimo e um adorador autêntico?
A Bíblia diz que há dois tipos de pessoas que Deus procura. Deus procura intercessores, Ele procura alguém que se coloque na brecha. Deus procura intercessores, pessoas que constantemente estão orando e se colocando diante de Deus em favor de pessoas. Agora há pouco o que nós estávamos fazendo era interceder, não só por essa igreja, não só pelas nossas vidas, mas por todos os lugares aonde nós temos dado cobertura. Isso é o quê? Colocar-se na brecha. Quando cada intercessor entra por aquela porta dentro da nossa sala de intercessão e ali fica durante 1 hora e meia orando, ele está se colocando na brecha. Naquele instante ele está diante de Deus dizendo: Senhor, em favor dos meus irmãos eu oro. Dentro dessa casa nós temos uma coisa que pode trazer paz e segurança para todos aqueles que aqui entram. Em qualquer minuto que você passar do teu dia, alguém está orando por ti. Nós não oramos só pelos membros, não oramos só pelas pessoas que são dizimistas, ofertantes, não oramos só pelos pastores, oramos por todas as pessoas que se conectam a essa casa de uma forma ou de outra. Pessoas que se conectam participando de nossas reuniões, pessoas que se conectam com os braços que essa igreja tem, ou se conectam por meio de internet, não importa. Todas essas pessoas estão sendo visitadas por meio de uma intercessão. E o que significa isso? Significa que enquanto nós estamos aqui orando, o Senhor está dando ordem aos seus anjos, e há anjos trabalhando. Às vezes nós ficamos pensando, mas eu não fui lá, eu não falei, eu não preguei, eu não evangelizei. Como que Deus fez esse milagre? Porque enquanto nós estamos aqui trabalhando para Ele, Deus está trabalhando por nós. Deus está abrindo portas, Deus está estabelecendo novas dimensões, novos níveis, em diferentes lugares desse estado, dessa nação e também de outros continentes. E isso nos dá uma certeza: Deus procura intercessores. E que bom que aqui nessa casa Ele pode procurar e pode encontrar. Amém? Que bom que Ele pode achar um intercessor dentro da tua casa. Nós devemos orar. A oração não é algo que nós podemos ter como opção. A Bíblia diz que nós devemos orar em todo tempo. Orar sem cessar. A intercessão é poderosa, temos que orar. Mas Deus não só procura intercessores, a Bíblia diz que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Agora, muitas pessoas, elas não podem expressar essa adoração porque elas estão prisioneiras. Um prisioneiro, ele não consegue adorar a Deus com toda a sua força, com toda a sua excelência. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara: não podeis servir a dois senhores. E aqui a palavra está dando um sentido de não podeis prestar culto a dois senhores. A palavra servir aqui está ligada a um serviço de adoração. Jesus está dizendo: vocês não podem adorar a Deus se vocês estão adorando a riqueza, mamon. Não há como vocês adorarem. Quer dizer que a minha adoração, ela pode estar sendo roubada por Satanás. A minha adoração pode estar sendo contaminada, pode não ser uma adoração plena, total, verdadeira, espiritual, porque eu ainda estou em cativeiro. E muitas pessoas não sabem. Às vezes as pessoas não sabem como levantar um altar verdadeiro a Deus, porque elas não destruíram ainda o altar de mamon nas suas vidas. Estão titubeando. Ora querem adorar a Deus, mas o Senhor da vida delas, que governa a sua casa e sua família, é mamon. E a pessoa, na sua inocência, tem tentado adorar a Deus, mas não consegue. Por exemplo, às vezes quando estamos debaixo de uma forte opressão financeira, não conseguimos expressar nossa total fidelidade a Deus. Não conseguimos adorá-lo, não conseguimos ter prazer em estar na sua presença. Por quê? Porque nossa vida está dentro de uma prisão, de uma cadeia. E nessa noite nós vamos aprender como sermos livres desse espírito, como rompermos com esse cativeiro, como destruirmos esse falso altar de adoração, como destruirmos esse altar que Mamon construiu de certa forma, de maneira geracional.
Às vezes nós recebemos esse altar de Mamon já dos nossos antepassados. Nossos pais eram escravos e nós herdamos essa total escravidão. A Bíblia diz o seguinte, que nós não podemos servir a Mamon. Essa palavra no grego é uma palavra que diz mammonas, não mamonas, mammonas. E essa palavra significa, número 1, riquezas. Número 2, tesouros. Número 3, dinheiro. Número 4, divindade. Essa palavra mamon significa essas coisas que eu disse. Número 1, riquezas. Número 2, tesouros. Número 3, dinheiro. E até mesmo uma divindade. Agora, como é que nós podemos entender que mamon está relacionado com as finanças e com as riquezas? E como é que isso traz sobre nossas vidas essa atuação? Sabe, existe uma máxima que nós temos que entender. João capítulo 10, versículo 10 diz que o diabo, o ladrão, vem somente para roubar, matar e o quê? Destruir. Irmãos, o diabo não é dono de nada. O trabalho, eu sempre costumo dizer que o trabalho do diabo é roubar pessoas. Tudo que Satanás manipula em suas mãos não é dele, não é herança. Deus não deu nada para ele. Tudo que Satanás manipula está baseado num espírito. E qual é o espírito? Roubo. Então Satanás muitas vezes rouba as pessoas para fazer elas escravas. E muitas pessoas estão escravas porque estão debaixo desse espírito. Estão debaixo dessa operação. Mamon trabalha escravizando vidas e impedindo que elas possam servir a Deus de todo o coração. A pessoa fica dividida. Deus não aceita nenhuma adoração dividida. Ou você adora só a Deus, ou a tua adoração já é falsa. Nós não podemos dividir a nossa adoração. E o que o inimigo faz? Ele trabalha com roubo. Ele trabalha tirando de nós e fazendo com que a nossa adoração seja uma adoração falsa. Como que Mamon trabalha? Como que ele consegue governar as finanças das pessoas? A primeira arma que Mamon usa na vida de uma pessoa para escravizá-la é uma palavra que muitos praticam diariamente na sua vida, porém não sabem o significado. Anote aí se você está anotando. Avareza. A avareza é a arma principal que Mamon usa para governar nossas finanças. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5, se você tem a sua Bíblia, abra. Diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. A palavra avareza tem um significado. Significa, se você quer anotar, desejo ávido, incontrolável de ter mais. A avareza significa cobiça, ganância. Diga comigo, cobiça, ganância, desejo incontrolado de ter mais. Muitas pessoas, elas se tornam prisioneiras de Mamon, não porque elas têm dinheiro ou não têm dinheiro, mas por um desejo, olha para mim, escute, por um desejo de cada vez ter mais. Quantas pessoas de bom coração, fiéis a Jesus, estão presas do sentimento de ter mais? É como se dentro do seu coração tivesse uma luz sempre acesa, e essa luz está com um letreiro: eu preciso de mais para ser feliz. As pessoas que não conseguem ter no seu coração gratidão e contentamento,
dentro delas, nunca o que ela tem é suficiente. A casa que ela mora não é suficiente. O carro que ela tem não é suficiente. O fato dela estar caminhando não é suficiente. Sempre há dentro do seu coração um descontentamento, uma vontade de querer mais, uma vontade de tentar ter mais. E veja que a Bíblia diz que a avareza, ela faz parte da nossa natureza terrena. Quando Adão pecou, a natureza pecaminosa de Adão desenvolveu dentro do homem um desejo de ter algo. A avareza, essa vontade de ter mais, essa ganância que muitos são dominados, vem de uma natureza humana, caída. Toda pessoa, escute o que eu estou dizendo, que nasceu nessa terra, vai ter sobre a sua vida uma ação da avareza. Por quê? Porque a avareza faz parte da natureza humana, terrena. Você não precisa ser uma pessoa ruim para ser avarenta. Simplesmente você nasceu e sobre ti há uma natureza, e essa natureza é a natureza avarenta. Essa natureza dentro de você é como a natureza pecaminosa, instiga, leva você sempre a querer ter mais. Talvez você me diga, mas o que há de errado, pastor, de querer ter mais? O problema é que a minha avareza se transforma no mundo espiritual em culto a um Deus. A minha avareza se transforma no mundo espiritual a um altar, a um ídolo. Qual é o ídolo? Mamon. Toda vez que eu sou dominado por um descontentamento e uma vontade de ter mais, eu estou prestando um culto a Mamon. Escute, porque parece que agora os teus altares começaram a tremer. O grande problema hoje é que dentro das igrejas, muitas estão contaminadas com avareza. Há pessoas que ofertam, movidas por um espírito de avareza, dão porque querem mais. A motivação de dar a Deus nunca pode ser para termos mais. Temos que aprender a dar a Deus por amor, por honra e por fidelidade. Nunca por querer ter mais. Embora que a Bíblia diga que é dando que se recebe e que na medida que eu dou, o Senhor me abençoa. Mas veja que eu estou falando motivação. Há muitas pessoas que se deixam dominar pelos seus desejos humanos e começam a correr riscos de ficarem cativos da vontade de ter cada vez mais. Nada é suficiente, nada está bom. Pessoas que trabalham na área de marketing sabem disso. E as grandes empresas que hoje fazem publicidade trabalham no descontentamento das pessoas. Você pode estar dirigindo seu carro e de repente aparece uma propaganda de um carro muito melhor. O seu carro é bom, é novo, mas quando você entra naquele carro que é muito melhor, o coração que estava grato a Deus começa a dizer: ah, Deus, esse meu carro não presta, não tem uma câmera de ré, não estaciona sozinho, não tem vidro elétrico. E dentro do nosso coração brota o quê? Uma avareza, uma vontade, um desejo. E eu não estou dizendo que você crescer é pecado.
E eu não vou parar aqui, porque hoje eu vou ensinar como prosperar sem ter avareza no coração. Porque eu não vou fazer uma ferida e prender você na miséria. Olha que interessante. A Bíblia diz que a avareza se transforma em idolatria. E essa idolatria é então uma adoração a falsos deuses. Quando nós nos deixamos dominar pela avareza, por esse desejo incontrolável. Por trás da vontade de ter existe um espírito me manipulando. E tudo que eu adoro me governa. Diga comigo, tudo que eu adoro me governa. Quantas vezes você foi governado por uma vontade de ter? Você já viu criança indo no mercado, indo no shopping? Aproveita quando a Ana Lívia ainda não bate pé. Eles olham para algo, e qual é o desejo deles? Eu quero. O pai pode dizer, filho, antes de sair de casa, olha, o pai vai levar você no mercado, vai visitar você, vai levar você no shopping, mas assim, ó, o pai não vai comprar nada, tá? Tá bem. Não faça isso, irmão. Sempre dá na trave. Aí você chega na loja, ou chega no mercado, ou chega sei lá onde, a criança olha e ela fala, eu quero, eu quero. E aquela criança fica, e o pai com vergonha. Quantos pais eles dão, porque eles estão com vergonha, porque parece que a criança alguém está matando ela. Por quê? Porque as crianças, elas não controlam o seu desejo de ter. Só que nós crescemos, e nós nos descontrolamos com o desejo de ter. Nos tornamos avarentos, presos a isso. E acabamos adorando o dinheiro, sabe por quê? Porque nós associamos o dinheiro à satisfação dos nossos desejos. Quantos me entendem? A pessoa quer muito uma coisa, ela sabe que aquilo tem um preço, então ela começa a dizer, bom, eu preciso trabalhar, estudar, porque eu não aguento essa vida de querer ter as coisas, não ter. Tem muitos pais que incutiram nos seus filhos a avareza, porque a vida deles foi difícil, a criação deles foi difícil, e quando eles começaram a ensinar os seus filhos, eles começaram a dizer, olha, tu vai estudar, tu vai fazer faculdade, tu vai te formar, tu vai pegar um bom trabalho, porque tu não vai ser que nem eu, tu vai trabalhar e vai ganhar muito dinheiro para ter tudo que tu quer, porque eu não pude te dar o que tu queria. Dentro da cabeça dessa criança, que vai se tornar um homem, vai ser o seguinte, para mim ter o que eu quero, eu preciso ter o quê? Dinheiro. E eu vou fazer qualquer coisa por dinheiro. Eu vou negociar meus valores, meus princípios por dinheiro. Você sabia que a maior parte das pessoas que termina uma graduação, uma pós-graduação, vai se formar naquilo que não gosta? Porque a pessoa está estudando não porque ela tem uma aptidão, ou ela tem um desenho para aquilo, ela está fazendo aquilo para ganhar dinheiro. E eu pergunto, quem está dizendo qual vai ser o futuro dessa pessoa? Deus ou dinheiro? Vocês começaram a ouvir a voz agora um pouco melhor de Mamon? Então há pessoas que elas não ganharam nem um centavo na vida, mas elas já adoram dinheiro, porque os seus estudos, sua carreira está baseada num desejo, eu preciso ter. Porque se eu não tenho dinheiro, a minha vida é uma desgraça. Minhas finanças, meu casamento. E há pessoas que elas estão tão prisioneiras disso, que elas não conseguem. Quando elas têm que aprender a depender de Deus e do sobrenatural, a mente delas está formatada a esse pensamento, a essa ideia. E então eu me torno uma pessoa prisioneira da avareza. Tudo na minha vida está motivado em ganhar. Há pessoas que até a pregação do evangelho dela está condicionada a ter dinheiro. E é por isso que nós temos muitas igrejas que caíram no descrédito do evangelho. Sabe por quê? Porque pastores avarentos. Olhe para mim.
se tomaram de uma vontade de ter. O dinheiro não pode ser meu Deus. O dinheiro e a riqueza não pode ser meu Senhor. Eu não posso deixar com que o dinheiro governe a minha vida. Quando um jovem chega para o pai e diz assim: pai, você é músico. O pai olha e fala: tá, o que tu vai estudar? Não, vou viver da música. Não, rapaz, não vai tocar música? Tocar violão não dá dinheiro para ninguém, que seja bobo. Não é assim? Ou às vezes quando alguém pergunta para você: tu trabalha com o quê? Eu trabalho com música. Tá, mas o que tu faz mesmo? Porque a pessoa ela está condicionada ao quê? Que o trabalho dela é para satisfazer suas vontades e não desenvolver as suas aptidões. Diga ai. Ai. Porque tem muita gente que diz: e agora? Estou trabalhando, me matando, estudando, formando, e não é nada daquilo que eu queria. Ainda bem que Jesus sempre te dá o direito ao arrependimento. Sempre podemos começar de novo. Como podemos vencer a avareza? Olha para o teu irmão e diga: vamos vencer a avareza. Porque senão eu faço aqui a ferida e você vai para casa hoje em crise e pensa: mas como é que eu vou vencer? Eu agora vim cheio de sonho, eu estou com um projeto de vida, pastor. Não, calma aí, não bota nada fora, não bota no fogo. Espera, deixa eu terminar o culto, cara. Você não termina, deixa eu terminar de pregar. Já entra em crise antes da hora. O Senhor faz a ferida e Ele cura, irmãos. Hebreus 13:5. Abra, leia, marque, grife. Você tem que aprender a palavra, porque senão você vai para casa, depois o diabo faz uma salada na tua cabeça e você não aprende nada. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O que quer dizer esse texto? Escute. Como nós temos uma vida sem avareza, sem sermos levados pela ganância, pela vontade de ter mais? Simples, uma palavra difícil de praticar, mas poderosa para romper com esse altar de Mamon: contentamento. Olha para o teu irmão e diga assim: aprenda a viver contente com o que você tem ou não tem. Contentamento. Muitas pessoas, elas se deixam dominar pela avareza, porque dentro do seu coração há um descontentamento. Nós vencemos a avareza com contentamento. Essa é a maneira e a forma de combatermos a avareza, fecharmos a porta pela qual Mamon entra. Um coração contente está baseado em duas coisas. Número 1, confiança. Deus não tem para você o pior. Deus não tem a miséria. Mas a maneira de Deus acrescentar na tua vida não é por vontade de ter mais. Não é pela ganância, porque a ganância entra pela porta da carne. O que entra pela porta do Espírito é o contentamento. E o contentamento só se produz num coração que confia em Deus. Sabe, temos que aprender a estarmos contentes com Deus. Não importa a nossa condição. A Bíblia diz que nós devemos dar a Ele sacrifício de louvores. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 4, versículo 12 e 13. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância.
Tanto sei estar honrado, tanto sei estar humilhado, tanto sei estar com abundância, tanto sei estar com escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu confio em Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que ter no seu coração confiança, de saber que qualquer momento que ela está passando, seja de abundância ou de escassez, Deus está no controle. Não podemos deixar que os bens se tornem nossos ídolos. Não podemos deixar que a nossa casa se torne o nosso altar de adoração. Não podemos deixar que o carro que dirigimos, ou quanto de dinheiro temos ou não temos, se torne o nosso Deus. Temos que aprender a confiar em Deus e descansar em Deus. Termos certeza de que Deus cuida de nós. A confiança, ela é um ingrediente indispensável para que eu tenha contentamento. Outra coisa importante para que o contentamento brote no meu coração: dependência de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos levantar um altar a nós mesmos e pensamos, com o meu trabalho e o meu esforço, e com muito esforço, eu vou conseguir. Geralmente sempre chega alguém para mim e diz assim: pastor, eu tenho uma fórmula para a gente ficar rico. Eu falo: e todo mundo tem uma ideia genial, irmãos. Mas a coisa mais poderosa que nós temos, além de uma ideia, é nós termos no nosso coração um sentimento de dependência de Deus. Quando Deus levou o povo de Israel ao deserto, eles tiveram que aprender a depender de Deus. Se você não aprende a depender de Deus, nunca vai ser suficiente o que você tem. Um coração dependente é um coração que está sempre crendo que Deus é provedor e supre todas as nossas necessidades. E o que eu não posso, Ele pode. Contentamento é fruto de nós termos uma consciência de que Deus é Pai, provedor, e Ele nunca me desampara. Eu pergunto para você: uma criança precisa estar preocupada com o que vai comer ou vestir? Um filho acorda de manhã dizendo: bom, hoje quem será que vai ter para o almoço? Não, o filho chega e diz: mãe, quero bife, batata frita, Coca-Cola. E o pai urra, corre, trabalha, se esforça. Porque o senso de paternidade humano faz com que nós venhamos a suprir todas as necessidades dos nossos filhos. Se o meu coração entende que Deus é Pai, eu nunca vou dar brecha para o descontentamento entrar. Por quê? Eu estou tranquilo, Deus cuida de mim, Deus é meu Pai. Você sabe quando que a igreja aprende a prosperar? Geralmente quando as maiores crises financeiras se liberam sobre uma nação. Sabe por quê? Porque aí o governo falha, a moeda falha, a economia falha, a direita falha, a esquerda falha, todo mundo falha. E sabe o que acontece? Você descobre que tem um Deus que é provedor e teu Pai. Esse espírito de paternidade rompe com descontentamento em nosso coração. Nós começamos a aprender que dentro de nós existe um contentamento, porque nós sabemos que Deus tem cuidado de nós. E sabe que Deus começa a desconstruir uma vida inteira de dependência de nós mesmos e de dependência do dinheiro, para gerar em você uma nova cultura, a cultura de você aprender a depender de Deus. Há dias que você fica vivendo no teu esforço, e com o teu esforço você tem sofrido, porque você ainda não aprendeu a depender de Deus. Vou te explicar uma coisa: o poder de Deus só entra em ação quando tua força termina.
Olha para o teu irmão e diga assim: quando você falha, Deus começa. Deus começa quando você para. No minuto que você para, Deus começa. Precisamos aprender a dependermos de Deus completamente. Agora, a pergunta para mim e para você nessa noite é: eu confio que Deus é meu Pai? Se nós, sendo homens, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, se uma criança pedir pão, nós não damos pedra. Quanto mais Deus. Nós temos que aprender que a provisão depende de uma vida de confiança e de dependência completa nele. Há pessoas que elas não conseguem vencer a avareza, porque no coração delas nunca se estabeleceu um contentamento. Agora, como nós podemos prosperar sem avareza? Abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Como que nós podemos vencer a avareza, vencer a ganância? Como podemos romper com esse altar e não vivermos prisioneiros na necessidade, na falta? Então agora nós vamos virar todos ermitões, vamos vender tudo que temos, vamos dar para os pobres, vamos viver nas montanhas. Se a avareza é pecado. Não, calma. A Bíblia diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Numa outra versão diz: de fato, grande fonte de provisão é a piedade com contentamento. Está falando que o contentamento é a base sobre o qual eu venço a avareza, mas a Bíblia fala que há uma outra arma que me faz prosperar, e essa arma chama-se piedade. Muitos de nós, quando ouvimos essa palavra piedade, pensamos e associamos essa palavra a ter pena, compaixão, misericórdia, em ajudar as pessoas. Também significa isso. Mas a palavra piedade também é traduzida em algumas versões da Bíblia como religiosidade e fidelidade a Deus. Na bem da verdade, a palavra piedade aqui significa ser fiel a Deus. Como que eu posso atrair na minha vida uma provisão sem desenvolver uma avareza e sem colaborar com o mamon? Aprendendo uma coisa: Deus prospera pessoas fiéis. O grande problema é que nós associamos a palavra fidelidade a uma única parte da Bíblia, a dízimo e oferta. Mas aqui a palavra fidelidade está muito mais ampla do que simplesmente você trazer seu dízimo e sua oferta, porque isso não é o total dessa palavra. Quer dizer que eu posso prosperar quando eu desenvolvo a Deus uma fidelidade e quando eu desenvolvo um contentamento. Duas coisas poderosas: contentamento e fidelidade a Deus. A palavra aqui, fidelidade, quer dizer ser fiel a Deus e a tudo aquilo que Ele tem destinado a mim, ser fiel a Deus e ao desenho que Deus tem para mim. Escute, muitas pessoas não prosperam porque elas estão fora do seu destino profético. Muitas pessoas não prosperam porque Deus tem para elas algo e elas não querem fazer. E eu explico. Essa semana foi uma semana de muito sobrenatural na casa. Nós estamos jejuando e todos os anos nesse período de jejum Deus produz rompimento em muitas coisas.
Na quinta ou sexta-feira, não lembro, uma irmã veio rápido aqui na igreja, me escreveu e disse: pastor, eu preciso muito falar contigo. E eu disse: ok. E ela disse: pode ser agora? Eu digo: pode, eu estou na igreja. E ela veio aqui, sentou, meio trêmula. E eu, como estou já acostumado, né, irmãos, quando alguém diz: eu preciso falar rápido contigo, eu sempre já espero que alguma coisa terrível está acontecendo. E ela entrou primeiro que eu no meu escritório, sentou, serviu um chimarrão, ficou me olhando. E eu falei: tudo bem, pode falar. Ela diz: hoje eu venho trazer uma boa notícia. E eu confesso para você que eu fiquei: tá bem, sentei. Pois não, irmã, pode falar. E ela começou a me dizer: bom, uma pessoa procurou meu trabalho essa semana, e eu recebi a pessoa, atendi. E no final a pessoa perguntou se eu era cristã, e eu disse que sim. Essa pessoa também era cristã, estava indo embora para uma cidade chamada Torres. E eu estou fazendo um trabalho para essa pessoa, levando a mudança dela para lá. E aí conversamos rapidamente. Ela perguntou para mim, a pessoa perguntou para ela, se eu era alguém que fazia alguma coisa na igreja. Eu disse para ele: olha, eu sou intercessora. Tá bom. Fecharam o negócio e ele foi embora. 3 ou 4 dias depois, ele pega o telefone e liga para ela. E diz assim: minha irmã, eu tenho um recado para o teu pastor. Tu tens que levar esse recado para ele. Ela disse: pois não, pode falar. Tu diga para ele que eu estava orando aqui, e eu tenho 3 terrenos em Torres, na praia. E Deus mandou dar um terreno desse para vocês. Eu fiz uma cara assim de: como é que é, irmã? Ela: eu tô louco, eu não sei, pastor. Eu digo: e como é o nome desse cara? Eu só sei que o nome dele é José. Só faltou. Tá, mas que loucura é essa, irmã? Eu não sei, pastor, eu estou apavorado, estou tremendo aqui, ó. Eu vim dar notícia, eu sou só a mensageira. Detalhes eu não sei. Quando ele começou, o resto eu não ouvi. Eu entrei em crise. Tá, o que ele quer, irmã? Parece que ele quer uma igreja fogo lá. Eu falei: poxa, mas nunca vem sozinho o negócio, né? Deus já quer mandar, quer... Eu vou ter que levantar muito pastor aqui de uma tacada só, né? Não dá para ficar esperando. Mas eu vou explicar por quê. Esse cara nunca me viu, ele nunca assistiu um culto, ele nunca conectou nós na internet, ele não sabe nada, irmãos. Tudo que ele conhece é 3 palavras que a irmã falou. Eu falei para ela: me dá o telefone desse cara, eu vou ligar para ele. Liguei para ele: irmão José. E ele: fala, pastor. Eu falei: me conta a tua história, cara, estou curioso. Ele falou: pastor, eu fui desobediente ao chamado de Deus na minha vida. Acabei de perder 50 hectares de terra, porque Deus me havia mandado pregar em Torres e eu nunca obedeci. Perdi tudo. Vim para cá, pastor, com uma malinha. Ia morar debaixo de uma lona, porque a única coisa que me sobrou foi os 3 terrenos que eu tenho. E a palavra que Deus me dá é: vai e prega o evangelho em Torres. E ele diz: eu não sei pregar. Vivi uma vida inteira trabalhando, e falei com ele agora. Trabalhei a vida inteira, pastor. Conquistei terras, terrenos, casas. E eu dizia para minha mulher: quando nós ficarmos mais velhos, nós vamos viver tranquilos e vamos pregar o evangelho. Minha esposa morreu, pastor. Eu perdi minhas terras. E eu disse para Deus:
não vou desobedecer-te. Comecei a orar, e no meio da minha oração, Deus disse: pega um dos teus terrenos e dá para o pastor daquela mulher que tu viu, porque ele vai entrar aqui. Não há provisão para quem renuncia aos seus destinos. Me entendem? Sabe qual é o problema da ganância? Faz você se desviar do teu destino. Sabe qual é o problema de Mamon? Mamon sabe que enquanto ele te enterte com bens, você está desinteressado das coisas do reino. Enquanto você está preocupado com a prestação do teu carro, da tua casa, você não pode fazer a obra de Deus. Me parece que agora começou a cair uma escama no teu olho. Eu disse: irmão José, eu não sei o que te dizer. Eu só sei te dizer que eu não estou orando por torres. Mas uma coisa eu sei, e Deus também sabe a meu respeito: eu tenho coragem, pouco juízo e muita fé. E eu disse para ele: na outra semana estarei indo aí. E eu vou aí, porque eu não renuncio ao mandato de Deus. Eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho uma coisa chamada obediência. Quando você aprende que o teu destino está ligado junto com a provisão que Deus tem para ti, você descansa. Quando você está fazendo o que Deus mandou você fazer, há provisão. A Bíblia diz que credes em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. O que está dizendo isso? Que quando eu estou crendo na palavra profética que eu recebo, eu estou vivendo o sobrenatural na minha vida. Você não precisa ser preso a Mamon. Você tem que ser preso ao desenho de Deus para a tua casa, para a tua família e para as tuas finanças. Se você é uma pessoa que quer viver o poder sobrenatural nas finanças, você tem que entender o seguinte: faça o que Deus te mandou fazer. A maior parte das pessoas dentro da igreja não sabe qual é o seu desenho. Estão vivendo, procurando alguma coisa. Você pergunta para um jovem o que Deus tem para ti, ele não sabe. Sabe por quê? Porque o povo está sem entendimento, sem revelação, sem sabedoria. Os profetas estão dormindo, tiraram férias. Temos que ter dentro do nosso coração um entendimento. Se eu sou fiel a Deus, a minha fidelidade ao que Ele tem para mim é uma fonte de provisão sobrenatural. Se Deus tem para você um negócio, se esse é o desenho de Deus para a tua casa, para a tua família, seja fiel a isso. Seja fiel ao que Deus tem para ti, porque fidelidade traz prosperidade. Irmãos, quem me conhece, sabe que eu não estou atrás de nenhum terreno. Eu disse para ele: irmão, eu não quero terreno. A minha única vontade é fazer a vontade dele. Agora, se a vontade dele é aí nessa cidade, nós temos uma porta, aí nós teremos. Seja nesse terreno, ou na beira da praia, não interessa. Quantos me entendem? Precisamos ter dentro do nosso coração esse sentimento. Sabermos que a fidelidade a Ele nos liberta da ganância, nos liberta da avareza. Nossa fidelidade a Ele tem que ser uma escolha de adorarmos somente a Ele e a nada mais. Se eu não estou conectado a essa adoração, a essa fidelidade, eu vou me perder no meio do caminho. Quantas pessoas começaram bem e no meio do caminho se corromperam por meio da avareza e da ganância? E não é só para pastor, irmãos. É todos. Abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9.
diz o seguinte: levou ainda o diabo a um monte muito alto, Mateus 4, versículo 8 e 9, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória, e lhe disse: tudo isso te darei, se me adorares, se prostrado me adorares. Olha o que o diabo está dizendo: me adora, que eu te dou as riquezas do reino. Me adora, que todas as riquezas desse mundo vão para a tua mão. O diabo, irmãos, trabalha com as riquezas desse mundo para ludibriar e atrair pessoas a adorar a Ele. Eu vejo tantas pessoas e me dói o coração, dizendo: mas eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu oferto, eu dizimo, eu sou intercessor, eu sou isso, sou aquilo, e eu estou numa baita de uma braba, eu não sei o que for fazer. Para. Que naipe de crente você é? Com o bolso cheio, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Jesus é bom, a paz, irmãos, aleluia, graça, paz sobrenatural, paz do Senhor Jesus, paz seja convosco, dá tudo que é paz, todo, shalom, shalom la rema, shalom Adonai. Aí você diz: e aí? Ai, pastor, glória a Deus, essa semana Deus fez um sobrenatural na minha vida. O que houve? Não, Deus trouxe dinheiro para mim, aleluia. Quer dizer que a adoração do cara está condicionada aos bolsos dele. Para. Olha o diabo, me prostra, se prostra, me adora, eu te dou riqueza. Satanás começa a apresentar diante de algumas pessoas dinheiro e diz: sai do teu propósito. Sabe, quando eu comecei a pregar o evangelho, ninguém me deu nada, irmãos. Me deram só um te abençoo em nome de Jesus, vai e te vira. E eu fui. Foi muito difícil, mas eu louvo a Deus por tudo e passaria tudo de novo, porque eu aprendi a não depender de ninguém. Eu aprendi a depender do Deus vivo. Eu aprendi a orar e esperar Deus responder as minhas orações. E isso se tornou para mim uma base de fé. Há muitas pessoas que Satanás tem pervertido o coração delas e fazendo elas se tornarem infiéis, porque o diabo mostra para elas algo que elas querem, e para isso elas têm que negociar uma vida a Deus. Uma vez a gente estava ganhando um camarada para Jesus, amigo meu, ele era viciado em cocaína, e ele estava bem, irmãos, sabe, indo na igreja, todo domingo comigo. Aí um dia ele chegou para mim e disse assim: eu estou precisando de trabalho, preciso de dinheiro. Eu falei: fica tranquilo, cara, não te preocupa com isso agora, vamos se preocupar com a tua vida primeiro. E ele arrumou um trabalho, irmãos, e o trabalho dele era no horário do culto. Resumo da conversa: ele não conseguia ir na igreja. Ele não conseguia vir à igreja. Por quê? Porque naquele horário tinha que trabalhar. Eu pergunto para vocês: esse trabalho era de Deus? Não, certamente não. Por quê? Porque aquilo estava competindo com Deus na vida dele. Mas tem que trabalhar, pastor. Ok, mas não na hora que é de adorar. Sabe o que aconteceu com ele? Voltou para a droga. Morreu com 40 anos. Câncer no cérebro. Longe de Jesus. Uma perda. E sabe o que o diabo usou para ele? A necessidade dele. A falta que ele tinha. Quantas pessoas estão prisioneiras disso? Sabe como que Jesus venceu o diabo? Quando o diabo chegou para ele e disse: quer dinheiro, quer riqueza? Vem que eu te dou, só me adora. Jesus olhou para Satanás e disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Nós nunca devemos negociar nossa adoração. Nunca. Sabe qual foi a queda de Salomão? Abra comigo, 1 Reis 11:4.
Salomão foi um cara que teve tudo que quis, irmãos. Tudo que ele quis. A Bíblia diz que o que os seus olhos desejaram, ele teve. Mulheres, riquezas, servos, animais, ouro, prata. Se tem um cara que a gente pode dizer, esse cara foi bem sucedido financeiramente. Ele teve 1000 mulheres, irmãos. Dinheiro. Esse cara tinha que ser muito rico para sustentar 1000 mulheres, não é fácil. Tinha que ter sobrenatural mesmo o negócio. Agora olha o que a Bíblia diz. 1 Reis 11:4. Sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel. Sabe o que aconteceu com Salomão? Ele perdeu a fidelidade a Deus, irmãos. Ele se corrompeu pelo ter. Ele começou a se preocupar mais com o que ele tinha, e não com a presença de Deus na sua vida. E a Bíblia diz, ele não foi fiel como seu pai. Davi teve, mas Davi nunca trocou a presença de Deus por nenhum centavo, nenhum ouro, nada. Deus não tem problema que você prospere. Deus tem problema quando o teu dinheiro compete com ele na tua vida. Deus não tem problema quando você avança. Deus tem problema quando isso se torna uma obsessão para você. Deus não tem problema em você ter conforto. O problema é que você faz do teu conforto o teu Deus. Sabe, Deus cria dispositivos para que o ter na nossa vida não se torne o nosso Deus. Para que os bens não se tornem o nosso Deus. Sabe o que Ele nos ensina? Seja generoso, dê, oferte, contribua. Por isso que tantas e tantas vezes Mamon bate nessa tecla. Se um pastor fala sobre dízimo e oferta, sabe qual é a visão que o pessoal tem dele? Que é meu dinheiro. Irmãos, Deus não quer teu dinheiro. Deus quer te livrar dessa escravidão que o dinheiro se tornou para ti. De que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? De que vale você ser como Salomão e perder a tua fidelidade? A fidelidade e o contentamento são armas que destroem a Mamon. Quando nós começamos a ceder à ganância, começamos a amar o dinheiro, isso se torna uma adoração, se torna um estilo de vida, uma mentalidade. Eclesiastes 5:10, se você quer, anote. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Olha aqui para mim. Quem ama o dinheiro, nunca é suficiente. Sempre o que você ganha, não dá. Nunca dá para nada. Nunca dá para nada. Eu não ganho nada. Quando você estiver falando essa frase, te repreenda a ti mesmo. Porque você está amando o dinheiro. E toda vez que você ama o dinheiro, ele se torna insuficiente para ti. Todo aquele que ama o dinheiro, Eclesiastes 5:10, não se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Quem ama a abundância, nunca se farta. Nunca se satisfaz com o que ganha. Sempre é pouco. Olha aqui para mim. Não é o quanto você ganha, é o quanto você depende de Deus. Há pessoas que Deus não pode dar mais, sabe por quê? Porque elas vão deixar de depender de Deus. Todo mês, quando vira o mês aqui na igreja, eu sempre digo uma coisa: eu começo do zero. Os meus tesoureiros sabem, nós oramos toda segunda-feira, porque eu nunca sei, nunca há uma segurança humana que tudo vai estar cumprido no outro dia. Mas uma certeza eu tenho: Deus é o dono dessa casa.
e Ele supre todas as nossas necessidades. Você precisa desenvolver um rompimento na tua mente. Quando eu começo a colocar o dinheiro e amar o dinheiro dentro de mim, começa a haver um afastamento de Deus. Eu começo a me distanciar. Jó 31, 24, 28 diz o seguinte: se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti eu confio, também isso seria delito à punição de juízes, pois assim eu negaria ao Deus lá de cima. Uau! Olha para o teu irmão e diga: quem confia no seu dinheiro, nega a Deus. Estou confiando no meu dinheiro, pastor, no que eu tenho no banco, confio no meu salário. Estás negando o poder sobrenatural de Deus. Sabe qual é a minha máxima aqui? Eu sempre olho para os meninos e digo: eu não confio no que tem aí dentro desse cofre. Quando nós abrirmos, Deus pode nos surpreender. Oramos por multiplicação. Minha confiança não está no dinheiro. O dinheiro não diz aonde eu vou abrir igreja. O dinheiro não diz a quais lugares nós vamos viajar. O dinheiro não diz para nós que nós somos uma igreja pequena. O dinheiro não diz nada para nós aqui. Sabe por quê? Porque o dinheiro não é o Senhor dessa casa. O Senhor dessa casa é Deus. O Senhor dessa casa é Deus. Eu não preciso fazer uma campanha para melhorar a receita da igreja. Eu não preciso trazer alguém para levantar oferta na igreja. Sabe por quê? Porque o Deus dessa casa é provedor. Eu não coloco a minha confiança, porque quando eu confio no meu ouro, quando eu ponho a minha esperança no meu dinheiro, tem gente que está assim: eu tenho uma esperança que um dia vou prosperar. Se arrependa. Nós estamos com um desafio maior de todos. Eu sempre digo, quando eu fico pensando, o sítio era o maior, mas aí Deus vem com o maior, porque de fé em fé. Abrir uma igreja no outro continente, irmãos. Seja louco junto comigo, porque a minha loucura pode ser transformada em liderança se você me segue. Se eu ficar sozinho, vou ser louco. Mas um louco com seguidores é líder, nem que seja de um bando de louco. A adoração é colocar algo em primeiro lugar, mais alto. Eu não posso colocar meu dinheiro mais alto que o meu Deus. Se nessa noite você está sem dinheiro, não é problema. O teu problema é se você está sem Deus. Sem Deus você está com problema. Com Deus, dinheiro não é o problema. Com Deus o dinheiro se torna uma solução. Porque o nosso Deus é provedor. Deus não precisa do meu trabalho, Deus não precisa do meu negócio para me prosperar. Ele é Deus. Ele usa essas coisas, mas Ele não precisa delas. O que Ele precisa é da minha fé, da minha confiança. A segunda coisa que Mamon usa, eu falei que a primeira, paramos só aí. E acho que aqui nós vamos parar. Fica para a próxima. Não dá tempo. O relógio não me ajuda. E eu me prometi ser fiel a Deus. Semana que vem tem mais. Vou falar sobre a segunda arma que Mamon domina as pessoas. E você vai ficar completamente liberto desse espírito na tua vida. Mas agora comece a não confiar em Deus. Não confiar no teu dinheiro e confiar em Deus. Inverti aqui as coisas. Se coloque de pé. Algumas frases de quem confia no seu dinheiro. Escute, para você identificar se você tem confiado no teu dinheiro e está preso da avareza e descontente. Eu nunca tenho dinheiro. Nunca consigo. Nunca é suficiente. Essas são frases que
falamos todo momento. Temos que ter uma mudança nas nossas palavras. Temos que começar a dizer: aquilo que Deus quer, eu viverei. Feche os teus olhos. Por que você não começa a se arrepender por todo sentimento de avareza? E peça para o Senhor mudar e libertar você de toda ganância. A ganância é uma vontade humana, natural, faz parte da nossa natureza humana, e o Senhor quer te libertar disso. Se você tem um coração prisioneiro nas finanças, você não consegue servir a Deus. Comece a adorar a Deus. Feche os teus olhos. Peça perdão, porque muitas vezes você deixou o inimigo te seduzir com dinheiro. Não é errado prosperar. Não é errado ter uma vida de provisão. Não é errado crescer e ter multiplicação em nossas finanças. O que é errado é estarmos dominados por esse sentimento. O nosso desejo deve ser servir e adorar a Deus em primeiro lugar. Quando a adoração se torna para você um estilo de vida, quando você adora a Deus acima de todas as coisas, o Senhor te prospera. A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu adoro, Deus começa a acrescentar. Deus abre portas, Deus transfere riquezas, Deus rompe com o espírito da miséria. Vamos. Abra sua boca e comece diante do Senhor a estabelecer uma adoração verdadeira. Talvez o inimigo tentou de uma forma ou de outra te seduzir. Dizer para você que se você tivesse dinheiro, tua vida seria melhor. Começou a dizer para você que se você tivesse um carro, um trabalho, tua vida seria diferente. Eu quero dizer para você que o que muda a tua história não é o quanto você tem de riqueza, não é o quanto você tem de dinheiro, é o Senhor Jesus. Ele muda a tua história, você precisa dele, Ele basta na tua vida. Se você está contente com Jesus, o diabo não pode te dominar. Peça perdão, porque muitas vezes o Evangelho não tem sido suficiente para ti, o Evangelho não tem sido tudo para ti. Vamos. Na terra como no céu. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Toma o teu lugar. Você pode confiar totalmente nele. Aqui na terra como no céu. Ei! Toma o teu lugar na terra como no céu. Que venha o teu reino, venha o teu governo. Sim, papai. Flua a cultura que vem do céu. Aleluia. Venha o teu reino, venha o teu governo. Flua a cultura que vem do céu. Uma cultura de reino. Venha o teu uma reino, cultura de provisão. Venha o teu uma dependência dele. Uma dependência da sua palavra, da sua mão. Ele é Deus provedor. Ele cumpre o que Ele fala. Te desejamos, Rei da glória. Sejamos fiéis a Ele. Te convidamos, não negociamos, te desejamos, não abrimos mão daquilo que Ele tem nos mandado fazer. Ao teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. Ele é Deus provedor. Ele supre. Ele supre. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Levante as tuas mãos.
Feche os teus olhos. A cultura que vem do céu é uma cultura diferente. A Bíblia diz que nós devemos estar com os nossos olhos postos naquilo que é do alto. Eu quero dizer uma coisa para muitos que estão aqui, com as mãos levantadas e olhos fechados: seja fiel ao que Ele te disse. A fidelidade acompanhada de contentamento é uma grande fonte de provisão. Levante as tuas mãos e agora firme a tua fidelidade a Ele no que Ele te manda fazer. Vamos, se Ele te mandou, cumpra, obedeça. Não diga a Ele que você não tem, que você não pode, que você não vai. Simplesmente diga: eis-me aqui. Porque quando você se dispõe, Ele fala: eu te darei por herança as nações, não faltará nada. Ele disse ao povo de Israel quando voltava do cativeiro: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Abalarei os céus, abalarei a terra, abalarei os mares e trarei as riquezas das nações. Ele é um Deus que transfere, Ele é um Deus que prospera. Você não precisa desviar do teu destino para prosperar. Você não precisa sair da tua identidade para prosperar. Vamos, 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 vamos. Levantando as mãos e trazendo a cultura do céu. Levantando as mãos e tendo uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude, uma mudança de atitude. Vamos, abra sua boca e se arrependa por toda infidelidade. Se arrependa por toda vez que você negociou, você levantou um altar falso, você adorou ter a ganância, a vontade. Ei! Que vem do céu, venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura. Vamos, que vem do levante céu, as suas mãos e adore a Ele. Venha o teu reino, Ei! venha o teu governo. Há um rompimento nas finanças aqui. Há um rompimento. Todo altar de mamão se destrói. Todo altar de mamão se Te destrói. convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. Brinquedo mastoa. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Aleluia. Aleluia. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar na minha casa, na minha finança, no meu ministério, na minha família, no meu trabalho. Toma o teu lugar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um abraço no teu irmão.